Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Rodrigo Ribeiro, diretor de marketing na Sankhya. Aqui comigo na bancada está o professor da ESPM, Cláudio Saito. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas das faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Rodrigo, muito bem-vindo, viu? Obrigado. Conta aí o que faz a Sankhya. A Sankhya é uma empresa de tecnologia, né? Mas a gente gosta muito de se apresentar como uma empresa de gestão. A gente usa tecnologia para facilitar a gestão das grandes e médias empresas do Brasil. Sim. E de onde vem esse nome? Como é que escreve? Sankhya escreve S-A-N-K-H-Y-A, né? Sim. É uma palavra de origem sânscrita, né? Os fundadores têm um histórico com meditação, com yoga, essa coisa toda transcendental, né? Sim. E é uma palavra que vem de sânscrito e está muito associado a raciocínio lógico, a qualidade da informação, administração, que são atributos que a gente quis levar para a nossa solução, né? Sim. E conta um pouco mais, você é uma empresa de tecnologia que ajuda com a gestão. O que você faz, o que você vai fazer para mim aqui nessa empresa, por exemplo, se você entrar aqui? A gente acredita que é possível mudar a sociedade por meio da gestão, né? Uma das inspirações quando da fundação da Sankhya, né? Os fundadores eles tinham voltado de uma viagem de Las Vegas, né? Que é um deserto, né? E foram passar férias no Nordeste e lá, andando pelo Nordeste, foram visitar o Agreste, né? E uma das coisas que tocou muito eles foi assim, como que a gente tem um deserto nos Estados Unidos que está cheio de cassino, de riqueza, de beleza, tudo iluminado, né? A gente tem essa pobreza toda aqui, né? Obviamente, essa não é a única variável, mas uma variável importante dessas duas realidades, né? Era a capacidade de gestão, né? Como que a gente usava os recursos e transformava aquilo melhor, né? E foi pensando nisso, né? Em uma série de outras coisas que eles começaram a matutar e falaram assim, vamos criar a Sankhya, né? Antes disso, eles eram músicos, pra você ter uma ideia. A gente perdeu dois músicos médios e ganhamos dois empresários ótimos, que são os dois fundadores, que é o Fábio e o Felipe, né? E a gente traz isso para o nosso negócio hoje de maneira muito real, né? Assim, se você perguntar para qualquer colaborador hoje na companhia, né? Assim, qual que é a nossa missão, ele vai dizer isso decoradinho. Mas não é só decoradinho, isso está meio que dentro das pessoas já, né? Quando a gente vai para uma indústria hoje contrata nosso software, né? Me interessa muito saber se essa indústria passou a controlar melhor a produção de determinado item ou não, se ela economizou ou não, mas me interessa saber também, assim, beleza, e agora que ela cresceu, o que ela fez com esse crescimento, né? Ela contratou mais gente, né? Se as pessoas estão ganhando melhor, essa comunidade está vivendo melhor, a sociedade está mudando em função daquilo, né? Quando isso acontece, a gente fala, demos um check, a gente conseguiu de fato entregar aquilo que a gente estava se propondo a fazer, né? A venda do software pelo software poderia ser um negócio, seria honesto, mas é menos do que o que a gente gosta. Muito bem. Então, a ideia geralmente é você começar com a empresa, né, e aí crescendo junto com ela e até ampliando os negócios e os módulos do programa. Basicamente é isso. A ideia é crescer junto. Sim, a gente vem num movimento muito grande desde os últimos 3, 4 anos, né? A gente recebeu um aporte financeiro do GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura, né? E a gente tem usado esse recurso que a gente captou junto ao GIC para aquisição de novas empresas, né, uma estratégia M&A. E são empresas que são complementares à nossa solução. Então é muito comum a gente ver essa jornada, né? Eventualmente a empresa nos procura com uma dor específica, fala, tem um problema aqui, sei lá, de contratação de colaboradores, né? Meu processo de contratação é muito lento, né? E aí ele fala, a gente tem uma suíte de RH muito bacana, chama Sankhya RH. Você pode aqui fazer desde o processo de admissão, depois você pode fazer aqui o processo de cadastro desse funcionário, você pode fazer testes para saber se ele tem perfil ou não, depois de contratado você consegue fazer testes para poder medir a performance dele, beleza. Passado um tempo, já tenho isso, mas agora eu tenho um outro problema, eu não consigo controlar minhas vendas. Então eu tenho aqui uma outra solução com uma solução de vendas, né? A gente acredita que consegue ir resolvendo as coisas, né, à medida que elas vão surgindo, ou até provocando isso, né? À medida que ele amplia a gestão, ele começa a descobrir necessidades que ele imaginava não ter anteriormente. Rodrigo, onde fica a Sankhya? A Sankhya fica no Brasil todo, né? A sede dela é em Uberlândia, em Minas Gerais, no interior de Minas, no Triângulo Mineiro, né? Mas a gente tem mais de 40 escritórios espalhados pelo Brasil, né? Só que em São Paulo nós temos 5. E você pode falar dos startups que vocês estão adquirindo? Sim, Conta aí, em que áreas são, qual é a ideia, qual é o projeto. Eu estou vendo aqui que vocês
tem um projeto, uma meta de 1 bi de faturamento, é isso? Sim, né? A gente deve chegar a 1 bi de faturamento até 2026, é a nossa meta, né? Uau! Isso somando tanto o nosso crescimento orgânico, né, com a Sankhya matriz, né, como com as empresas que a gente vem adquirindo, né? A gente vai completar agora 8 aquisições, né, nesse mês de agosto, né? A gente tem a Nepo, que é uma empresa de omnichannel, né? De quê? Omnichannel, né? Ajuda com todo o serviço de mensageria, com WhatsApp, Instagram, né? Essa coisa toda, né? Torna os processos de venda e atendimento mais fluidos. A gente tem a Mitime, uma empresa de Sales Engagement. Ela ajuda principalmente empresas que fazem vendas complexas e trabalham com modelos de SDR. Então, eu não sei o que é SDR. É uma espécie... Eu vou simplificar muito aqui, talvez alguém puxe minha orelha. Mas o SDR é uma espécie de consultor telefônico, né? Tá. Ele consegue fazer contatos com as pessoas, seja por e-mail, por telefone, por mensagem, né? Anterior ao vendedor. Então, o trabalho dele é falar com o potencial cliente e falar assim, olha, existe uma solução aqui que faz funcionar assim, assim, assado, resolver esse problema. Você tem algum problema desse? Né? Tenho. Eu falei assim, posso te conectar com o vendedor? Então, o trabalho dele não é vender, né? Mas é conectar com o vendedor. Né? Achar potenciais compradores. Isso, né? E a Mitime é uma solução que faz isso, né? A gente tem a Plumes, que é uma solução de CRM, né? E aí, o CRM só explica para nós. CRM é uma ferramenta para gerenciar o relacionamento, né, com o seu consumidor, com o seu cliente, né, até com o seu potencial cliente antes de adquirir, você consegue usar essas ferramentas, né? Eu sempre digo que CRM é uma ferramenta, mas CRM de verdade é um jeito de viver, né? Um jeito de você fazer as coisas de verdade, né? Não adianta você ter uma ferramenta de CRM, mas não usá-la, não aplicar os fundamentos. Explica isso para mim que eu não sei, não sou de marketing. Tá. Eventualmente a pessoa tem uma ferramenta de CRM ótima, como a Plumes é uma ótima ferramenta, né? Mas o CRM, como o próprio nome diz, né, é esse gerenciamento do relacionamento. Se eu tenho um monte de informação no meu CRM, mas eu não as uso para me relacionar com o meu cliente, no final do dia eu não estou fazendo CRM, eu estou juntando o dado numa caixinha e não vou fazer nada com aquilo. Né? Na verdade, um tempo atrás, né, bem atrás, começou esse negócio de CRM, era uma novidade, porque vamos gerenciar o relacionamento com o cliente, isso é novo, relacionamento, né, 1 a 1, não é isso? Sim. Cliente 1 a 1, faz muito tempo isso, né? E assim, a percepção que eu tenho, né, como consultor e como professor, é que as empresas até às vezes têm a solução tecnológica, como você disse, né? Mas falta inteligência, né? Que é pegar esses dados e transformar em ações efetivamente. Né? Tem até redes de varejo com um sistema tão bom, né? Gigante, né? Mas aí de repente você vê lá, vamos fazer fidelização e juntar pontos. Né? Talvez acho que ainda falta um pouquinho de se ligar que essa ferramenta é importante, né? Mas mais que isso, saber o que fazer com ela. Exatamente. Acho que está bem em linha. Né? Então, aí, além da Plumes, a gente adquiriu também a Ponto.tel. Ponto.tel é uma ferramenta que faz gestão de presença, controle de pontos de funcionários, né, por identificação facial, digital, enfim, um processo super moderno. É igual aquele relógio de ponto, como é que chamava? Era relógio de ponto, e ela substitui exatamente mas isso. tinha uma empresa no Brasil muito famosa, eu esqueci o nome. Já não peguei. GMAP, isso, que eu passava em frente para levar a minha filha na escola, por isso que eu... Ela digitaliza esse processo, né? Você imagina... que tem um monte de relógio de ponto numa indústria, faz fila para o pessoal bater, tem que imprimir papelzinho, perde papelzinho, né? E todo mundo tem um device no bolso, né? Então, uma das coisas que a Ponto.tel faz é pegar aquele relógio que estava na parede e colocar no bolso do colaborador. E ele pode fazer o ponto dele, uma identificação facial, e aí ele pode fazer isso lá no escritório, pode, se ele estiver viajando, ele pode fazer, tô numa viagem a trabalho, quero bater meu ponto, enfim, você ganha essa mobilidade, né? Sobretudo em tempos que algumas empresas trabalham em modelo de home office, trabalham em modelo híbrido, né? Enfim, né? Essa é uma facilidade também, né? A gente tem a Mindsight também. A Mindsight é uma empresa que ela faz assessment de RH, né? Basicamente, o que é isso? Ela ajuda, desde esse processo de identificar se aquele candidato ele tem match de fato com a companhia, né? Então tem uma série de testes psicológicos que ela conduz de maneira quase toda automatizada, né? Para o candidato poder ir fazendo os testes e o selecionador lá do outro lado, né? A pessoa de RH poder ter uma filtragem menor de pessoas que ela vai falar presencialmente, até o processo de avaliação de desempenho. Então, depois de contratado, né? Como que eu defino meta para esse colaborador, né? Como que eu sei se ele está se desempenhando bem ou não? E como que ele sabe, né? Uma queixa muito grande que a gente ouve das companhias
é que os colaboradores às vezes estão desmotivados, né? Quando você vai aprofundar, desmotivação é falta de propósito no sentido, eu nem sei para que eu fui contratado, eu não sei se eu estou bem, se eu estou mal, meu chefe nunca me contou, né? E o dia que ele fala que não gosta, mas não me diz exatamente porque não gosta, né? E a mais-tarde trabalha nessa camada. Ela tenta criar atributos objetivos que tanto o colaborador como o líder, né, consiga mensurar isso, né, e no final lá do período de avaliação não seja surpresa para ninguém. Se você está sendo bem avaliado e vai talvez ganhar um aumento, uma promoção, né, ou se você está mal avaliado e vai precisar de algum tipo de apoio, de ajuda para poder melhorar no seu avanço da carreira. Né. E mais recentemente a gente adquiriu a Expresso. A Expresso é uma companhia que faz acerto de viagens, então facilita isso. Né. Eu viajo para caramba e ajuda a beça, porque hoje eu tiro foto da nota e já está pronto para poder fazer meu reembolso, né? É muito comum. Nossa, eu queria ter tido isso na minha vida. Imagina. Tá preenchendo fichas. Não, eu sou jornalista, eu fiquei relatórios. 40 dias na Copa do Mundo de 94. Imagina a Juntando. zoeira que era, 40 dias E aí pré-digital. E aí o papelzinho ele vai apagando esses de foto sensível, né? Você vai perder, não sei mais quanto que eu paguei no almoço, perdi o dinheiro, enfim, né? Hoje não, você vai lá com a Expresso, você tira uma foto, pronto, aquilo já subiu, já vai para o pessoal do financeiro para poder aprovar, dali X Sim. tempo você recebe, né? Sim. Como chama essa empresa? Eu vou convidar. Expresso. Expresso. Mas já é de vocês, ficou com o mesmo nome, vocês não mudaram o nome. Isso é uma outra coisa, né? A gente tem na nossa tese de M&A, né, garantir que as empresas mantenham a personalidade delas, né? Uhum. Quando a gente compra uma startup, né, uma empresa que vem nesse meio tecnológico, basicamente o que você compra é capital intelectual, né? Porque você não vai comprar laptop, sala, esse tipo de coisa, você compraria o departamento de compras compraria da indústria direto, né? Sim. Então, você compra capital intelectual. Então, uma das coisas que a gente faz, a gente se torna sócio majoritário, né, para poder ter o controle acionário, mas a gente mantém os CEOs que fundaram a empresa como CEOs ainda, né? Sim. E dão bastante liberdade. Então, a gente não faz troca de marca, os nomes continuam os mesmos, né? O que a gente faz, né, algumas sinalizações para o próprio mercado saber que aquela empresa pertence ao Grupo Sanken. Então, eles mudam a assinatura dele, dizem que aquela empresa passa a pertencer do Grupo Sanken. A gente se organiza para ganhar até escala, né, participação em eventos de maneira conjunta, né? Mas as empresas continuam tendo muita autonomia, né? Eles não são obrigados a mudar da noite para o dia, vestir verde, que é a cor oficial da Sanken, né? A Expresso, por exemplo, é roxa. Sei. Vocês são palmeirenses? Não. Não sou. Tá, o verde, enfim. Ele tá de verde. Estou de verde. E a última adquirida nossa é a Vikshin. A Vikshin faz o processo tanto de exame periódico como de exame admissional de uma maneira digital. Então, você imagina hoje, o profissional de RH lá teve um trabalhão, né, para poder criar uma estratégia employee brand, para atrair, para tornar aquela empresa desejável e tal, e o candidato se candidatou lá naquela vaga, passou pelo processo, né? Aí no dia que ele vai fazer o exame admissional, ele não sabe o endereço de onde é a clínica, o negócio é confuso, a pessoa do RH fica naquela história, eu marquei, mas a clínica cancelou. O que a gente faz? A gente torna isso tudo digital. O profissional de RH fala assim, olha, eu tenho esse candidato que mora nessa região e eu preciso que ele faça o exame médico, né? A Vikshin vai lá, procura a clínica mais próxima, faz o agendamento, fala direto com esse novo colaborador, né? Marca, quando termina de fazer o exame, ela já manda o resultado do exame direto para a empresa, olha, deu tudo ok, você pode seguir com o processo de contratação dele, né? Nos exames periódicos a mesma coisa, né? O professor fala, só entra no site, chegou a data de fazer meu periódico, ele dá ok, já aparece a lista de clínicas, ele escolhe uma e vai fazer. Então, você diminui muito esse atrito, né, que o departamento pessoal, RH, tinha anteriormente para poder fazer uma tarefa que é muito pouco nobre, né? É melhor ele gastar esse tempo dele cuidando do que ele faz de melhor, o que é mais importante, que é na gestão das pessoas, né? Dando atenção para as pessoas, no desenvolvimento delas, do que ficar marcando horário de fazer exame, que dá para fazer isso de maneira mais automatizada. Mas é fascinante essa história de dois músicos que foram para a Índia, depois foram para Las Vegas, depois, sabe, e criaram uma empresa de tecnologia no meio de Minas Gerais, assim, é fascinante isso. E agora estão adquirindo outras empresas que, pelo jeito, têm um olhar muito interessante para como facilitar a vida das empresas, né? Sim. Digitalmente. Sim. E a gente tudo muito software, né? Sim. A gente é um negócio de SaaS, né? De tecnologia, software como serviço mesmo. E a nossa tese é sempre de coisas complementares, né? Existem outras companhias que, quando recebem aportes financeiros, né, partem por uma estratégia de compra de mercado. Então, eu vou lá e compro um concorrente. E aí eu aumento minha carteira de clientes, começo a faturar mais.
Mas eu continuo basicamente entregando a mesma coisa, né? Sim. Ok, é uma decisão, a gente respeita quem segue ela, né? Mas a nossa tese é um pouco diferente. Eu não quero comprar meus concorrentes, eu quero comprar empresas que fazem coisas que eu não fazia ainda, né? Ou que eu não fazia tão bem, podem passar a fazer, que eu posso passar a fazer melhor agora após adquirir elas, né? Essas empresas todas que eu mencionei, né? São soluções que a gente não tinha nativamente na nossa solução. E quando a gente compra as empresas, a gente integra e o nosso cliente passa a contar com um serviço adicional. Perfeito. E aí, uma dúvida, até uma curiosidade minha, né? Acabei de dar uma aula ontem, né, sobre análise da indústria, né? E eu falo do custo de mudança e eu dou exemplo da área, né, de ERP, né? Eu imagino que não é fácil. Eu já tive clientes da ERP, mas um tempo atrás. Hoje tem muito mais concorrente, né, muito mais tecnologia, como você disse, está entrando, né, novos, como que eu diria, serviços, novos tipos de tecnologia, IA. Sim. Aí você tem que agregar no seu portfólio isso tudo. Mas chegar numa empresa, né, que já tem um sistema e falar, olha, eu sou a Sankhya, né, você precisa da gente. Como é que é isso? E lidar com o custo de mudança, né? Que seria custo de mudança. Entendi. Que é o fato de ter que trocar todo o sistema, todos os processos, treinar dar todo treinamento, mundo. né? Isso é muito pesado. E eu falo para os alunos, você imagina, né? Uma coisa é vender tênis na loja, outra coisa é vender sistemas, né? Curiosidade, né? Até acadêmica, como é que está isso hoje, Rodrigo? Então, só para quem está em casa, ERP é Soluções Integradas de Gestão Corporativa. Isso, né? E a gente tem trabalhado muito com um conceito que a gente chama de EIP, né? O EIP é o ERP tradicional que a gente conhece, né? Mas conectado a uma plataforma de outros parceiros, de outras empresas. Então, nossa tese de aquisição fala um pouco disso, né? Essas empresas se conectam e aquilo que era um ERP, que era um kernel super isolado, né? Ele passa a ter outras coisas no entorno dele. E além das empresas que a gente adquire, parceiros, outras empresas que podem se associar, né? Mas respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, né? É um trabalhão. É um trabalhão, porque é o que você falou assim, a gente não troca, as empresas não trocam de software de gestão, né? Toda semana, todo mês, né? Na verdade, algumas não trocam toda a década, né? É comum, né, o tempo que uma empresa fica com o mesmo sistema de ERP de 7 a 10 anos. Então tem uma janela ótima para você poder abordar, né? O processo de implantação, né, vem evoluindo e a gente comprou essa bandeira há algum tempo, né, se tornando menos complexo com o tempo, mas ele está longe de ser um processo simples, né? É um processo que ainda demanda muita energia, tanto de quem está implantando como quem está do outro lado, por pontos que você mesmo descreveu, né? Treinamento, mudança de cultura, mudança de processo, né? A gente é uma solução muito focada em dados. Eventualmente, a pessoa tinha uma outra solução que era muito focada em processo. E aí você tem que mudar esse modelo mental, e não é só de quem está adquirindo o patrocinador do projeto ali, é da equipe dele, né? E a gente tem clientes que têm 2.000, 3.000, 5.000 funcionários. Fazer isso em escala é muito difícil, né? E é um desafio para o marketing também, encontrar esse momento ideal, né? Falando especificamente da minha cadeira de marketing lá na Sankhya, a gente tem uma estratégia de complementariedade, né? Hoje não tem nenhuma bala de prata. Queria que tivesse, que a gente estaria gastando menos dinheiro, né? Assim, então, a gente tem uma estratégia forte de brand, né? Então, a gente está lá na TV, a gente está patrocinando os jogos de tênis, a gente tem 2 embaixadores que são super relevantes para a gente. Tem o Bernardinho, né, técnico da seleção de vôlei, super campeão. A gente tem a Rebeca Andrade, que é a nossa maior medalhista olímpica, né? E ela é nova? Ou ela é como embaixadora para você? A gente contratou a Rebeca Andrade em janeiro, né? Ela chegou junto com a gente. Vocês devem estar felizes. Muito felizes, né? Eu acho que uma das grandes alegrias desse ano foi ter trazido a Rebeca. A gente já vinha namorando com ela há um tempo, né? No final do ano a gente chegou num acordo e a partir de janeiro ela assumiu como nossa embaixadora. Eu passei a semana antes de Natal e Ano Novo gravando com a Rebeca. Para a gente poder ter os vídeos prontos para poder circularem no começo do ano. Que né? sensacional, muito bacana. E a gente está super feliz pelo resultado dela, né? E como ela tem contribuído para o nosso resultado também, né? A Sankhya, como você falou, é uma empresa do interior de Minas, né? Quando a gente, há 3 anos atrás, né? Quando a gente resolveu que a gente queria dar um salto na companhia, a gente se preparou para esse 1 bilhão que você descreveu, né? A gente precisa ser mais conhecido, né? E a gente foi fazer pesquisa, né? A gente acredita muito, a Sankhya é uma empresa que acredita muito na academia, né? A gente entende que a prática dos negócios, ela é fundamentada na academia, a gente consegue acelerar muitas coisas, né? E uma das coisas que a gente descobriu é que vários dos nossos de potenciais empresas que eram nossos clientes
quando olhavam para a gente, imaginavam que a gente era uma empresa pequena do interior. Uhum. E a gente já tinha, nessa altura do campeonato, mais de 2.000 funcionários, mais de 50 escritórios. Eu falei assim, nossa, não dá para as pessoas acharem isso da gente, né? Sim. E a gente falou assim, como que a gente resolve isso, né? Dava para gastar um caminhão de dinheiro na TV, né? Uhum. E várias mídias de massa, né? E martelar isso, né? Mas ainda assim demoraria um tempo, né? E a gente falou assim, como que eu encurto esse caminho, né? E uma estratégia que a gente usou, né? Foi a estratégia do embaixador, né? A gente trouxe primeiro o Bernardinho, né? E o Bernardinho transmitia essas coisas, né? Ele era uma pessoa que era de conhecimento nacional, ele era conhecido por ser uma pessoa que prezava por bons resultados, né? Que conseguia fazer equipes que eventualmente não estavam performando tão bem, passar a performar melhor. Eu falei assim, é isso tudo que eu quero dizer, né? E eu vou pegar alguém que faz isso, que diz isso para poder dizer pra gente. E aí a gente faz constantemente as pesquisas de recall da marca, né? E a gente percebe ano a ano como isso tem dado certo, né? Hoje é muito difícil, né, a gente ver uma matéria, até quando cita um concorrente nosso, né, que a gente não seja citado junto. Fala assim, a empresa X, né, concorrente também da Sank e tal. Então a gente saiu desse lugar de percepção que as pessoas falam, é uma empresa pequena do interior, para ser quem a gente sabe, que de fato a gente sempre foi. A gente sempre foi do interior, mas nunca fomos uma empresa pequena. A gente sempre foi uma empresa grande, com um grande volume de colaboradores, com uma grande capilaridade no Brasil, e a publicidade nos ajudou a fazer isso, né? E aí, obviamente, é um equilíbrio entre isso tudo que a gente está fazendo de brand, né, e uma estratégia muito grande de performance, né? E quando a gente fala de performance, né, o digital ganha muita força nisso, né? Então, cada vez mais a gente vem usando ferramentas para poder refinar isso, né? Eu não tenho o prazer de vender tênis que eu poderia anunciar para todo mundo, né? Então, cada vez mais, quando eu vou comprar uma palavra no Google, né, é muito mais caro, porque eu tenho que ir naquela super específica, naquele público super específico, vou fazendo uma série de ajustes para poder chegar naquele público e ter a menor dispersão possível, né? Uhum. Porque mesmo comprando todas essas empresas, ainda falando com empresas, há empresas que eu não atendo. Eu não atendo tão bem que eu não quero ofertar para elas, né? Então, esse é um grande trabalho. Perfeito. O Rodrigo, que dica você daria para um aluno de SPM que quer trabalhar na sua área? Eu vou dizer um negócio que parece que é chavão, poesia, mas é o que eu acredito de verdade, teve inclusive com a minha formação. Que é gostar de gente, né? Sim. Quando você está fazendo, seja marketing B2C, né? Seja varejo, seja esse B2B que eu estou falando, no final do dia, do outro lado, seja do anúncio que você colocou lá no Google, daquele post que você fez no Instagram, ou daquele outdoor que você colocou na rua, né? Tem um outro ser humano lendo, né? E vendo aquilo. E eu acho que é um perigo, né? Quando eu converso às vezes com estagiários, com gente mais nova que está chegando no mercado, né? Falo assim, porque a gente tem um algoritmo que faz isso, que faz aquilo. E a gente precisa mesmo olhar para isso tudo, não dá para esquecer essas coisas, né? Mas a gente precisa entender que é seu algoritmo e no final do dia ele está tentando falar com outra pessoa, né? Então, eu recomendo muito para quem está começando a carreira, conviva com gente, não fica trancado no seu quarto, sabe? Vai para a feira de domingo comer pastel, vai conversar com seu avô, vai conversar com outras pessoas, vai conversar com gente que se parece com o público que você está vendendo, vai na praça que seja, mas conversa com gente. Quanto mais você conversa com gente, mais você entende de gente e mais você consegue, inclusive, refinar o algoritmo chato da rede social, o algoritmo chato lá que você tem no buscador, né? Perfeito. Rodrigo, foi um prazer imenso conversar com você. Muito obrigado por aceitar o convite e esperamos ter outras oportunidades. Vai ser uma delícia, só me chamar que eu volto, viu? Ok, muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau.